Plantão Médico Bandeirantes. Horas 28 minutos, seguimos aqui com o Do Bom e do Melhor e agora abrindo espaço para o Plantão Médico Bandeirantes e hoje recebendo a doutora Anafice Costa Araújo, que é reumatologista, para falar sobre lúpus. Afinal de contas, na próxima semana, dia 10 de maio, temos o Dia Mundial do Combate ao Lúpus, assunto importante aqui para a gente trazer para o debate. Doutora, seja muito bem-vinda, prazer enorme. Olá a todos, bom dia. É um prazer enorme também estar aqui hoje conversando sobre essa doença tão desafiadora para toda a medicina. Doutora, então vamos começar do começo, explicar direitinho o que é o lúpus então, hein? Então, o lúpus é uma doença autoimune, uma doença crônica, inflamatória, sistêmica, que pode comprometer realmente vários órgãos, levando a danos bastante consideráveis numa população jovem, né, numa faixa etária entre 15 a 45 anos de idade, com predomínio de mulheres. É uma doença que realmente pode levar a um processo inflamatório causado por produção de anticorpos contra os próprios elementos celulares, né? A pessoa desenvolve anticorpo que vai reagir contra seus próprios órgãos, levando a um processo inflamatório. É uma doença autoimune, não é? E existem diferentes tipos, doutora, de lúpus? Sim. A gente tem uma forma que seria uma forma mais de comprometimento de pele, né? E uma outra forma que eu vou considerar de um envolvimento maior, que seria o lúpus eritematoso sistêmico, né? Que aí, de fato, realmente pode comprometer todo o organismo. Mas não necessariamente os pacientes vão ter todos esses comprometimentos. Não é bem assim. Eu posso ter uma forma... As manifestações clínicas são muito variadas. Então, eu posso ter um paciente que desenvolve uma forma mais leve de doença, com comprometimento mais de pele e articulação, por exemplo, mas eu posso ter um outro envolvimento maior, que eu vou chamar de um lúpus moderado, né, com envolvimento já de órgãos dos pulmões, coração, né, com uma manifestação um pouco mais importante, e também uma forma mais grave, com manifestação renal, cerebral, neurológica. Então, são múltiplas formas de manifestações. E aquele paciente que só tem envolvimento cutâneo, só de pele, que muitas vezes nem vem para o reumatologista. Então é por isso que diferentes especialidades... Ele se acompanha mais com o dermato, por exemplo. Isso justamente isso que eu ia Pode perguntar. falar. Não, justamente isso que eu ia perguntar. Então você pode tratar com um reumatologista, mas se for uma questão mais de pele, com um dermatologista, doutora? Sim, exatamente. Se muitos pacientes, inclusive, a doença aparece, a frequência do comprometimento de pele é muito elevada. Chega, geralmente, na fase inicial dessa doença, quase 60%, 70% dos casos. E alguns não vão desenvolver a forma sistêmica, né? Eles ficam realmente só com o dermatologista. Mas a grande maioria, sim, a grande maioria acaba tendo outros comprometimentos, principalmente o quê? Dor nas articulações, que a gente vai chamar de artralgia, artrite, algumas vezes, que as articulações ficam inchadas, vermelhas e quentes, né? E esse paciente começa a ter muita limitação para a mobilidade, né, das juntas, né? É uma dor que tem a ver com repouso. Então, um paciente que acorda com dores nas articulações, né? Com uma dificuldade, uma rigidez, e ele vai melhorando ao longo do dia, mas geralmente ele fica com dor em repouso. Mas então como diferenciar, por exemplo, uma artrite reumatoide, que também tem essa rigidez, para o lúpus? Uhum. A artrite reumatoide também, de fato, é uma doença autoimune,
mais prevalente até que o lúpus, só que ela faz um comprometimento sistêmico, digamos que menor, em relação às manifestações que o lúpus pode apresentar. Né? O envolvimento na artrite reumatoide é mais das articulações, embora possa fazer alteração pulmonar, visual, neurológica, mas o lúpus realmente chama mais atenção. Paciente com lúpus pode ter queda de cabelo, pode fazer úlceras orais, pode ter emagrecimento, febre, né? Os pacientes costumam, inclusive, ter no início da sua doença algumas dessas manifestações que eu vou chamar de gerais: febre, emagrecimento, queda de cabelo, feridas na boca, presença de gânglios, aqueles nódulos na região cervical, que está muito associado, muitas vezes, à infecção, mas é tudo um processo inflamatório. Né? Então, eles têm uma manifestação mais generalizada, mais sistêmica. Você comentou... E aí eu consigo sim fazer essa diferenciação, Danilo. Não, doutora, perdão te interromper, mas é que você comentou que é mais comum em mulheres mesmo o lúpus. Num universo de 1000 mulheres, né, a gente consegue fazer esse estudo? A gente tem esse número de quantas podem desenvolver a doença? A gente tem, infelizmente, nós temos poucos estudos, né, aqui no Brasil, epidemiológicos, mas a gente sabe de uma proporção, sim, que predomina muito na mulher, em torno de 10 mulheres para um homem. Essa é uma avaliação que a gente tem da população mundial. Realmente predomina na mulher. A gente não tem uma causa específica para essa doença, mas nós temos alguns fatores associados. O principal deles é o genético, e o outro é o hormonal, né? Já que realmente o estrógeno tem um papel importante no desencadeamento dessa doença. Daí a preferência por mulher, né? E principalmente nessa faixa etária, né, reprodutiva e produtiva, né, entre 15 e 45 anos de idade. Ô, doutora, mas tem um fator hereditário que é levado em conta também, levado em consideração, o fator hormonal, os hormônios, mas a exposição ao sol, tem outras causas também que a gente pode apontar aqui para a doença de lúpus? Sim. O principal fator ambiental associado ao lúpus é a exposição solar. Então, tanto é que a gente orienta muito a que essa paciente evite a exposição solar. Faz parte do tratamento, né? Porque muitas vezes esses pacientes, a doença ela é desencadeada após uma exposição solar ou até ela é exacerbada, né? Então, é fundamental essa orientação. Eles são orientados a utilizar protetor solar todos os dias, independente de qualquer temperatura. Então, a exposição solar ela tem uma importância fundamental. Além disso, o tabagismo também. O tabagismo, o estresse, o fator emocional também pesa muito. Não que essas questões ambientais causam a doença, mas faz com que elas apareçam, funciona como um gatilho para que ela apareça. As infecções também, principalmente as virais, elas têm um papel muito importante no desencadear dessas doenças. Alguns vírus já são até, de certa maneira, clássicos, como citomegalovírus, parvovírus, a própria agente da tuberculose também tem um papel. O fato é que vários processos infecciosos fazem essa doença ser desencadeada. E uma das grandes preocupações que a gente tem também no controle, no manejo dessa doença, é fazer com que os pacientes se vacinem, né? Inclusive em relação à Covid. Essa é uma grande preocupação que a gente tem, tanto é que esses pacientes estão autorizados a fazer vacinação de reforço para a Covid. Mas a vacinação que você diz é de gripe, é isso? De gripe, para pneumonia, né? Para tétano, para hepatite B. Né? Essa é uma das grandes recomendações que a gente faz para que esses pacientes não desenvolvam processos infecciosos. Porque justamente por ser uma doença autoimune... Que com isso a doença realmente ela vai...
Pode falar. Não, perdão, doutora, que está dando um delay aqui, mas justamente por ser uma doença autoimune, então o paciente está mais vulnerável, é isso? Sim. Pela própria doença, né, se o paciente entra em atividade, ele fica muito vulnerável e também pela utilização dos medicamentos que a gente tem para o controle dessa doença, principalmente os corticosteroides. Então, existe todo um cuidado, no sentido de que esse paciente tenha bastante precaução para que ele não pegue mais outras infecções, né? Mais infecções. E o diagnóstico, de que forma que ele é feito? É exame laboratorial? Como que a gente consegue ter aí o diagnóstico de lúpus, doutora? Então, a gente leva em consideração toda essa manifestação clínica, né, que a gente comentou, que pode ser com várias características sistêmicas, envolvimento articular, de pele, de mucosa, de coração, de pulmão, de rins. Existe uma frequência também muito importante do envolvimento renal no lúpus. Essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. Praticamente 70% dessas pacientes vão ter manifestações clínicas de nefrite, esse é o termo que a gente usa, dessa inflamação no rim. Então, a gente faz um apanhado de todas essas possibilidades, né, de envolvimento hematológico também, de células do sangue, e com isso a gente já associa alguns achados de laboratório, de provas, que são provas onde tem alteração muito específica dessas doenças, que é a presença de autoanticorpos, né? São anticorpos que têm um papel na gênese, né? Na geração dessa doença inflamatória. Então, a gente faz um quebra-cabeça, na verdade, que a gente mistura todas essas características clínicas, mais exame de laboratório e de imagem também, né? Por exemplo, um exame de um raio-x ou uma tomografia para eu poder avaliar o comprometimento pulmonar ou cardíaco, né? Exames de urina para eu avaliar comprometimento renal, exame de sangue para eu avaliar como é que estão as células desses pacientes, né? E alguns autoanticorpos muito específicos. O principal exame, de certa maneira, que a gente tem para avaliar a presença de uma doença autoimune, porque também não seria só lúpus, é a presença do FAN, é um fator antinúcleo, né, que é como se fosse a presença de anticorpo que está sendo dirigida para os elementos celulares. E isso a gente consegue detectar. Mas isso tudo eu vou avaliar de acordo se eu tenho manifestação clínica. É muito importante aqui a gente deixar claro que se eu tenho um fator antinúcleo positivo, que é muito comum, inclusive de vários pacientes perguntarem, e até de vários colegas solicitarem, e se vem positivo, não significa que esse paciente tem doença autoimune ou mesmo lúpus, né? Isoladamente, não. Eu só vou considerar se eu tenho manifestação clínica. Isso é muito importante para que as pessoas não se assustem, porque 10% da população que não tem doença autoimune pode ter FAM positivo. Então, ele pode aparecer em outras condições, até mesmo na população, entre aspas, normal, né? De qualquer maneira, a gente costuma seguir esse paciente para avaliar, para ver se, de fato, ele vai ou não desenvolver uma doença autoimune. Muitos ouvintes já perguntando se o lúpus tem cura, doutora. Infelizmente, nós não temos. Não temos essa cura ainda, né? Mas nós avançamos muito. A gente tem hoje uma condição de sobrevida bastante considerável para esses pacientes, tanto em termos de tempo de sobrevida como de qualidade de vida para esses pacientes, né? Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico melhor, ainda precisamos de mais, né? De muito mais, mas nós já melhoramos bastante. Então, eu sou uma pessoa que realmente acredito que a gente tem uma perspectiva muito boa em relação a lúpus. A gente já melhorou consideravelmente. Não há cura, mas há controle, né? É uma doença que pode ser controlável.
Então, mas precisa de um segmento muito rigoroso, isso é verdade. mas vamos entrar então um pouquinho no prognóstico e como conviver com a doença, né? Quais pontos que você pode destacar aqui para o nosso ouvinte, o que fazer e o que não fazer para quem convive com o lúpus, doutora? Acho que a principal preocupação nossa, de fato, é fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, porque ela é uma doença inflamatória e cada vez que, se ela vai sendo retardada, vários tecidos, vários órgãos vão sendo comprometidos. E cada vez que há um processo inflamatório, há perda de função, né? Então, a gente se depara com uma paciente de 30 anos que perdeu o rim, que perdeu função renal, que vai ter que fazer diálise, né? E depois até mesmo transplante. Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem, de fato, é fazer o diagnóstico mais precocemente possível. Daí a necessidade da gente divulgar, da gente orientar, informar sobre essa doença que pode realmente levar a complicações muito sérias. E com o diagnóstico mais cedo, né, mais precoce, eu consigo desinflamar melhor essa paciente, né, utilizando medicamentos que são anti-inflamatórios, né, sendo ainda muito utilizado os corticosteroides, os antimaláricos eles têm um papel fundamental, como a hidroxicloroquina, né, que foi tão comentada nesses 2 últimos anos pela questão da Covid, ela é fundamental no tratamento do lúpus, ela é um excelente regulador do sistema imune, uso de imunossupressores, né, que a gente também precisa, dependendo de que manifestação essa paciente está apresentando, de que órgão que está sendo afetado. Agora, junto a isso, a gente faz uma orientação geral que é tão importante quanto, né, como o que a gente já acabou de comentar, vacinação para evitar processos infecciosos, né, evitar a exposição solar. Esses pacientes devem realmente utilizar filtros solares diariamente, ainda que esteja nevando, né? E devem repassar a cada 2 horas, com um fator de proteção no mínimo 30, de preferência em torno de 50. Então, isso aí é muito importante, elas devem realmente colocar na bolsa e ficar repassando ao longo do dia, né? Existe uma preocupação também em relação à alimentação, sim, no sentido de diminuir todos os riscos desse paciente ter sobrepeso, obesidade, risco de doença cardiovascular, porque, infelizmente, a cortisona, os corticosteroides que a gente ainda muitas vezes tem que utilizar, podem levar a vários danos, né? A várias doenças, comorbidades, como pressão alta, diabetes, doença cardiovascular, aterosclerose. Então, a gente precisa fazer com que essa paciente tome esses cuidados também no sentido de não desenvolver essas outras doenças, que aí vai piorar muito mais o prognóstico dela. Doutor, existe uma forma de prevenir? É claro que as causas ainda exatas, elas não são muito precisas. A gente tem o fator hereditário, exposição ao sol, as questões hormonais, não é? Mas existe uma forma de prevenir? Não seria exatamente de prevenção, né? Porque, como você falou, de fato, a questão genética ela é muito importante. Tanto é que são doenças que têm, sim, uma prevalência maior em alguém que tenha uma história familiar, né? Então, realmente predomina mais se você tem história familiar. Mas você pode ficar mais atento, né? E rapidamente fazer o diagnóstico e tratar, né? E tratar da maneira mais adequada. Então, eu acho que é mais nesse sentido. E é lógico, evitar, como eu já sei que o tabagismo é um fator importante, todos devem evitar o tabagismo, né? Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro. O tabagismo hoje é considerado um dos principais fatores de todas as doenças autoimunes, né? Então, é explosivo o tabagismo para a nossa população. Uma outra recomendação que é tão importante quanto os medicamentos é o exercício, né? É o cuidado com atividade física, tanto na prevenção de controle de doença cardiovascular,
o controle de obesidade. A obesidade hoje é considerado uma doença inflamatória, né? Então, eu tenho que prevenir essas alterações. E os exercícios levam a isso. Diminui o risco de doença cardiovascular, diminui a obesidade, melhora a dor, melhora a fadiga. As nossas pacientes têm muita fadiga. É uma sensação de cansaço além do habitual, além do que antes ela sentia para fazer as mesmas atividades que sempre fez, mesmas atividades de casa, do dia a dia. Então, a atividade física ela é fundamental. A gente precisa muito desse tratamento que eu chamo de medicamentoso e não medicamentoso. E muitas vezes eu preciso realmente de uma equipe multiprofissional para ajudar esse paciente. Na realidade, o tratamento é esse mesmo, é multiprofissional. Eu tenho que ter as medicações adequadas e todo esse apoio de várias disciplinas, né, de vários profissionais. Doutora, como os sintomas de lúpus, né, ele pode afetar qualquer órgão ou parte do corpo, o paciente pode apresentar dor, inchaço, rigidez nas articulações, febre, o cansaço, que você comentou agora há pouco, dificuldade para respirar, dor no peito, né, queda de cabelo, lesões na pele. As pessoas demoram para procurar uma ajuda, demoram para encontrar de fato o diagnóstico do lúpus por serem esses os sintomas, uma febre, um cansaço. Elas confundem também com algumas outras doenças e não procuram o médico e o tratamento adequado? Uhum. Exatamente. É uma doença tão múltipla, né? Ela pode aparecer de múltiplas, de formas tão variadas que confunde, sim, confunde. Às vezes a pessoa acha que meu cabelo está caindo porque eu estou estressada, né? Minhas pernas estão inchadas quando há o comprometimento renal, porque eu trabalho muito, fico muito tempo sentado ou de pé. Então, realmente, as queixas às vezes confundem a gente, confundem o paciente, né? Isso é um problema, mas eles têm que ficar realmente muito atentos quando começa a aparecer, então, uma febre que não está associada a nenhum processo infeccioso. Nossa, eu estou com febre há uma semana, né, 10 dias e estranho, não tenho nada, não tenho nenhuma infecção, eu estou com dor nas minhas articulações. A queixa de pele e articular, elas são muito prevalentes, 80, 70, 80, até 90% dos casos, né? Então, isso tem que começar a chamar atenção. E essas lesões, elas são em áreas expostas ao sol, elas são lesões fotossensíveis. Então, predomina muito nessa região da face, né? Aqui nessa região essa região malada, face, no dorso do nariz, que a gente vai chamar de asa de borboleta. É muito conhecida com essa denominação. Parece uma asa de borboleta, né? E pode aparecer, então, aqui no V do decote, nos braços, né? Em regiões expostas ao sol. Isso tem que também chamar bastante atenção. Embora hoje são vários tipos de lesão que aparecem no paciente com lúpus, desde bolhas, desde aspecto que lembra até psoríase, né? Mas essa característica de asa de borboleta é muito prevalente. Uma outra característica que a gente chama de lúpus discoide, ela gosta muito de comprometer couro cabeludo, né? Couro cabeludo, orelha, e essas lesões elas já se preocupam um pouco mais porque elas deixam cicatrizes, né? Então, nessas regiões vai ficar uma certa lesão atrófica. O Rush, a lesão aguda, né, que faz nas regiões expostas ao sol, elas costumam melhorar com o tratamento, embora possa ficar um pouco amarronzada, mas costumam melhorar. Então, realmente a gente tem que procurar informar todas essas possibilidades, né, para que esse paciente pense, que o clínico pense, porque muitas vezes o próprio médico também se confunde, né, e não pensa e encaminha logo para um reumatologista, ou que procure logo um reumatologista. A gente tem estudos, sim, mostrando que ainda há uma média de retardo, né, para que esse paciente chegue a um reumatologista em torno de 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos.
Então, ainda há um retardo muito grande nesse diagnóstico, a chegar até o acesso a um reumato. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com a doutora Nafice Costa Araújo, que é a presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. A gente vai abrir aqui para dúvidas e perguntas dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar aqui. Bom dia, Danilo. Evandro de Jandira. Pergunte para a médica qual o exame que se realiza para detectar que a pessoa tem lúpus. Obrigado. São os exames laboratoriais, né, doutora? Isso. São exames laboratoriais. Não existe, na realidade, obrigada pela pergunta, não existe, na realidade, um exame específico, né? São vários exames. A gente costuma brincar que é como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho que somar essas manifestações para eu poder definir essa doença. Agora, de fato, o exame mais importante que praticamente todas as lúpicas têm, em torno de 98% das pacientes com lúpus têm, é a presença do FAM. Mas eu não posso fazer diagnóstico apenas com FAM. Eu tenho que ter manifestação clínica e eu tenho que procurar esses outros exames de laboratório. Então, é um hemograma, é um exame de urina, eu tenho que avaliar os exames de sangue para o fígado, para o rim, né? Ureia, creatinina. Então, na verdade, são vários exames, e alguns um pouco mais específicos de lúpus, né? Como proteínas chamadas de complemento, anticorpos mais específicos, anti-DNA, anti-ACM. Tem uma sopinha de letrinhas que a gente costuma fazer para poder fazer esse diagnóstico com uma precisão, com a maior precisão, né? Tem mais uma pergunta, uma dúvida aqui para a doutora Nafice. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. José, eu falo aqui do bairro do Ipiranga. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre o lúpus e a rosácea, que é aquela doença que dá normalmente no rosto da pessoa. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada pela pergunta. Na realidade, não existe uma relação direta, não. A rosácea é uma doença mais específica da pele, né, da dermatologia, mas é interessante sim essa sua pergunta, muito pertinente, porque eu posso sim confundir, porque como a rosácea predomina na face e lembra também, né, pelo aspecto avermelhado, então lembra muito o rush do lúpus, e às vezes até confunde, a pessoa acha que rosácea é uma lesão do lúpus, né, parece uma asa de borboleta, mas ela não é. E então ela não existe uma relação direta, mas é uma doença que faz uma certa confusão com o rush eritematoso com o rush do lúpus, da asa de borboleta. Mas ela não faz parte, digamos assim, das manifestações do lúpus. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu conheço pessoa que tem lúpus, uma moça, ela tem uns 30 e poucos anos. O lúpus, ela atinge o lado sexual? Bom dia, obrigado. Obrigada pela pergunta. O lado sexual exatamente não, né? Não. Agora, a questão é que depende do momento que ela está. Se essa lúpica está em fase ativa da doença, ela vai ter muita dor, né? Muita dor para fazer qualquer atividade, para levantar da cama. Tem pacientes que não conseguem, que ficam até imóveis, né? Passa o dia, fica acamado mesmo, né? Então, é mais nesse sentido, né? E isso também é importante a gente colocar aqui, que as lúpicas são férteis. As lúpicas não são inférteis, elas podem engravidar. Só que a gente tem realmente que avaliar o melhor momento dessa gravidez. A doença tem que estar fora de atividade, a paciente tem que estar tomando o mínimo possível de medicamentos, ou não, de preferência não deve estar tomando, no máximo a hidroxicloroquina, que pode ser utilizada na gestação e na amamentação. Então, é isso que a gente sempre quer, que a gente decida juntas o melhor momento da gestação. Mas em relação à sexualidade propriamente dita, não teria, não. A Maria de Santo André, ela tem pergunta o seguinte: se quem tem lúpus pode engravidar, já foi respondido pela doutora, mas se a gravidez é de risco. Sim,
Sim, obrigada pela pergunta. Ela é, sim, considerada de risco. Existem possibilidade de complicações realmente tanto para a mãe quanto para o bebê, né, durante o período gestacional e mesmo após, no puerpério. Então, ela é considerada de risco. Mas, com esses cuidados que a gente foi fazendo ao longo do tempo, desses anos, né, a gente foi realmente avaliando a possibilidade da gestação. Então, é possível sim. A lúpica tem que estar pelo menos 6 meses a 1 ano fora de atividade, com a doença totalmente sob controle. Que a gente até utiliza uma palavra, remissão. Uma remissão ainda que parcial, né? Porque eu não tenho uma remissão total, uma cura, mas eu consigo fazer o paciente entrar em remissão. Então, é possível sim, né? Mas a decisão realmente tem que ser muito, muito bem programada. O melhor momento tem que ser programado, tá? Porque a gente, infelizmente, tem muitos medicamentos que vão complicar. A doença por si só pode complicar e os medicamentos também. Então tem que ser muito bem programado, mas é possível. É bem possível. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com a doutora Nafice Costa Araújo, que é presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Doutora, obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, viu? Obrigada, Danilo, foi um prazer. Agradeço a todos a presença e um ótimo dia para todos nós. Doutora, que você pode acompanhar em Nafice Costa Araújo no Instagram, doutora sempre publicando ali, tem lives, não é? A discussão a respeito desses e outros temas. Tem um chamado do trânsito, Ronaldo.